Bom dia, boa tarde, estudantes do terceiro ano do ensino médio tempo integral da Escola Estadual Silamedes. Eu sou o professor Diego Soares. Estarei iniciando o letivo de 2021, lecionando a disciplina Matemática Criativa. E para esta primeira atividade pedagógica complementar, com a data de retirada hoje, 22 de março, e a data devolutiva 5 de abril de 2021, estaremos realizando assim uma revisão de alguns conteúdos que são necessários para que possamos entrar nos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Com isso, nós estaremos revisando o conteúdo plano cartesiano, né? Então, o que é o plano cartesiano? Temos a definição do que é um plano cartesiano, tá? Está ilustrado o plano cartesiano com os eixos x e y. Esse sistema de coordenadas foi criado pelo matemático René Descartes. Ao utilizar o plano cartesiano, é possível localizar pontos no espaço bidimensional. Esse sistema de coordenadas tem ampla utilização em diversas áreas da ciência, como matemática, cartografia, sensoriamento remoto, geoprocessamento, entre outros. Então, vocês podem estar fazendo uma pesquisa sobre essas áreas, tá, da ciência e aprofundando-se mais acerca delas, tá? Temos aqui uma definição de par ordenado, né? Então, está ilustrado aqui a definição. Nós temos 4 quadrantes no plano cartesiano, no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Tá? Então, vocês podem estar observando cada uma das informações propostas nessa ilustração. Temos aqui distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, a partir do momento que traçamos os pontos, a gente pode ter a distância entre esses pontos, tá? Utilizando a fórmula d de distância igual a raiz quadrada, coordenada x do ponto B menos coordenada x do ponto A ao quadrado, mais coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A ao quadrado. Então, fazendo estas operações, por último, nós assim encontraremos a raiz quadrada do valor que vamos dizer que nós tivermos aqui, né? Depois que a gente chegar nos resultados através das coordenadas dos pontos, tá? Então, temos um exemplo, ponto A formado por 4 positivo de x e 2 negativo de y, ponto B 6 negativo de x e 3 positivo de y, tá? Então, aqui está ilustrado como que esses pontos foram traçados, né? E aí vocês vão ter que calcular a distância. Utilizando a fórmula, tá? 6 negativo referente à coordenada do ponto x, de ponto B, no caso x do ponto B, menos coordenada x do ponto A, tá? Então 6 negativo menos mais 4 ao quadrado, mais coordenada y do ponto B, 3 positivo, menos coordenada y do ponto A, 2 negativo. Então, aqui também a gente vai ter que fazer a regra de sinal, ó, e depois elevarmos ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 6 negativo menos 4, dá 10 negativo ao quadrado, mais 3 positivo mais 2 ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 10 negativo ao quadrado dá 100 positivo, 5 ao quadrado 25. Tirando a raiz quadrada de 125, a gente pode simplificar, né? Através da fatoração, 125 dividido por 5, até chegar em 5 raiz de 5. Ou 11,180. Tá? Então, essa é a distância entre esses dois pontos A e B. Então, aqui nós temos algumas atividades. Nessa primeira atividade, vocês vão estar marcando os pares ordenados
no plano cartesiano, vocês podem reproduzir no caderno de vocês ou aqui mesmo, se vocês tiverem acesso à impressão, tá? Interessante que vocês façam no caderno de vocês. Cada distância dessa vocês podem colocar de 1 em 1 centímetro, né? Tanto para x quanto para y, com auxílio da régua, e estar traçando esses pontos de A até L, tá? O exercício 2, utilizando o exercício anterior, determine a distância entre os pontos A e G e D e F, utilizando a fórmula da distância, assim como esse exemplo aqui, tá? Feito isso, vamos para a segunda parte da nossa APC, funções, tá? Então, vamos também fazer uma revisão de funções. Tanto função do primeiro grau, toda a definição dela, ilustrado aqui, tá? Gráfico da função, tem um exemplo aqui. E função do segundo grau, como que ela se caracteriza, gráfico da função também, um exemplo está aqui, tá? E vocês podem estar depois desenvolvendo os exercícios. Construa utilizando o intervalo de 2 negativo a 2 positivo, o gráfico de cada função abaixo. Sobre dúvidas, me procurem no particular, nos horários estabelecidos. Ao enviar a APC, eu assim determinei alguns horários que vai ficar fácil para uma melhor organização do nosso trabalho, tá? Desse ensino-aprendizagem. Desejo um bom estudo a cada um de vocês e até mais.